Começa agora, Conexão com Valores. Olá, ouvintes da prestigiada audiência da Catedral FM 106,7. Com vocês mais um programa Conexão com Valores da Uniapac ADCE Rio, ADCE Jovem Rio. Aqui é o Elmair Neto que vos fala, tendo hoje aqui na nossa bancada o Matheus Campelo, da ADCE Rio, e recebendo aqui o nosso associado Ricardo Coutinho. Seja muito bem-vindo, Ricardo. Agradeço o convite aí, Elmair. Agradeço a todos vocês por terem lembrado da gente, que a gente puder colaborar aí na programação, a gente está à disposição. Ricardo, o programa Conexão com Valores é uma iniciativa da Uniapac ADCE Rio, e ela tem, como bem diz esse título, fazer um apanhado das conexões sociais que permitem que a gente possa dar um testemunho da nossa ação cristã e trazendo esses valores que nós aprendemos dentro de casa e vamos assimilando na nossa vida. E é uma oportunidade também dos associados darem um testemunho de histórias que a gente, num ambiente social, num ambiente associativista, a gente às vezes não tem oportunidade de ouvir. Então eu te convidaria que você pudesse apresentar ao nosso público ouvinte um pouco da história do menino Ricardo, o jovem Ricardo, até o momento que você viu aí um mundo novo da sua atividade profissional e como que esses valores te ajudam a desempenhar bem as suas funções atualmente. Bem interessante, Maurício. Uma coisa que eu acho bem interessante até nesse programa de Conexão e Valores é exatamente começar sempre questionando sobre a história, sobre a família de cada um dos entrevistados, né? Porque a gente sabe que a família é a primeira célula, né? Aquela que forma a gente como ser humano e sem dúvida a mais importante célula da sociedade. Eu sempre fico assim, eu vou brincar aqui, acho que dos episódios toda a parte mais interessante sempre é conhecer um pouquinho da história e como que essa pessoa se tornou quem ela é, né? Bom, o menino Ricardo, vou brincar aqui, né? Um menino ordinário, né? Como outro qualquer, morando aqui no Rio de Janeiro. Posso dizer, a sorte, ou recebi a graça de nascer numa família católica. Na verdade, a família do meu pai sempre foi muito católica, minha avó muito católica, meu pai também, e a família da minha mãe veio de uma imigração germânica, era uma família luterana, né? Aí essa é uma primeira história curiosa assim, da minha família, que a minha mãe frequentava as missas, até pela tradição religiosa do meu pai, e quando eu e meu irmão a gente começa a se aproximar dos sacramentos e fazer a primeira comunhão, minha mãe se sente chamada à conversão. E aí ela faz o processo dela de conversão e se torna também católica, e hoje é uma católica super atuante, enfim, sempre presente participando dos sacramentos e nas pastorais. E é exatamente, acho que esse é o que resume quem eu sou, né? Quem resume quem eu sou é o berço de onde eu vim, os valores que meus pais, que minha mãe puderam me passar, né, ao longo da vida, e que a gente hoje procura passar aí, né? Eu sou casado com a Juliana já há 12 anos e fizemos 13 anos, na verdade, agora, não, 12 anos agora, e somos pais de 3 filhos, o Matheus de 11, a Ana Clara de 8, o Rafael de 4, e vou brincar aqui, né, se minha esposa não brigar comigo, a boa nova é que ela está grávida, no 4º filho. Então agora somos 6, e é o que a gente procura também passar para os nossos filhos no dia a dia, né? Aquilo que a gente trouxe do nosso berço. Minha esposa também sempre foi de uma tradição muito católica, então é isso. Acho que isso que eu posso, não sei se eu posso ser mais sucinto, mas sem dúvida são os valores que meus pais me deram, que moldaram quem eu sou. E uma nova história agora com essa mesma tradição de valores. Uma nova família que se forma. É exatamente isso. E aí, a partir daí, claro, você sempre tem as suas reflexões sobre o aprendizado, né, que a gente nunca pode simplesmente duplicar aquilo que a gente aprendeu, porque a gente tem que estar sempre querendo evoluir no nosso caminho de santidade, né? E é isso. E aí em cima disso é que a gente busca praticar a educação dos nossos filhos. Ricardo, eu tenho a satisfação de te conhecer através do ambiente paroquial, né? A nossa querida paróquia Santo Agostinho do Novo Leblon. E tenho um apreço ao perceber o seguinte, que você tem um olhar mais conservador, você dobra o joelho para receber a Santa Comunhão. Eu vejo a vestimenta dos seus filhos também, que segue um rito da tradição, e a gente percebe que neste momento, com toda essa contemporaneidade, essas dificuldades
que o mundo passa, existe um olhar pela conservação das tradições. Fala um pouquinho pra gente sobre esse seu olhar em relação a isso. É engraçado, Aires, vou brincar, essa pergunta você me pega um pouquinho de calça curta aqui, sabe? Tô brincando aqui, mas porque assim, isso não é uma coisa... e até isso talvez de certa forma volta na primeira pergunta, assim, sabe? Não é algo também muito estruturado, assim, olha, tem que ir à missa assim ou assado. É claro, a gente ensina as crianças em cima daquilo que a gente aprendeu, dos valores que a gente trouxe, né? E em cima disso a gente procura mostrar para as crianças ali a importância da frequência dos sacramentos, da missa diária, da busca da confissão, do respeito à liturgia da igreja, que claro, com crianças pequenas não é fácil, né? Mas é o que eu e minha esposa a gente fala muito, né? O importante é que a gente consiga criar neles a cultura de frequentar a igreja e ver na igreja, como você colocou muito bem aqui, uma casa, um ambiente que faça sentido na vida deles, né? Um local de um verdadeiro encontro e não de um rito vazio, né? Um local onde eles reconhecem e são reconhecidos e ali constroem comunidade, né? Isso, acho que eu converso um pouquinho também, assim, eu sou da Fraternidade Secular Agostiniana de Recoleta, né, da Ordem Terceira dos Agostinos Recoletos. Fui ex-aluno do Colégio Santo Agostinho, estudava no Santo Agostinho aqui do Leblon, e criei uma identidade com a Ordem, e por isso estou lá até hoje. Assim, um dos principais pilares ali, né, ou da grande contribuição doutrinal de Santo Agostinho é a fundação das comunidades, né? E a gente procura enxergar exatamente isso, a paróquia como um ambiente de vivência comunitária, aonde é um local de manifestação de todas as espiritualidades, né? Então é isso, e é isso que a gente procura também passar para os nossos filhos, para que eles reconheçam e sejam reconhecidos ali, entendeu? Nesse ambiente. E a gente percebe, Ricardo, falando desse ambiente paroquial, que ali nós somos estimulados a desenvolvermos dons que muitas vezes nem nós pessoalmente entendemos que eles existam, né? Eu vejo lá o nosso pároco Frei João como uma pessoa que tem essa especial habilidade, como tantos outros sacerdotes. Comigo foi Dom Joel Portela, lá na Península, que ele também falou, atravessa a porta aí da sacristia, que eu estou de olho em você e acho que você pode ajudar. E tenho vontade de trazer o Frei João aqui posteriormente, se ele aceitar o nosso convite. Está feito aí, Frei João, para o senhor participar aqui da Conexão com Valores. E a paróquia do Santo Agostinho do Novo Leblon, ela nesse momento, ela vem culminar com a construção da nova matriz de Santa Rita de Cássia, que é a igreja mais moderna que a arquidiocese terá aí brevemente a serviço do povo de Deus católico do Rio de Janeiro, de frente para a Avenida das Américas. Ela ratifica um desejo que a gente sabe do nosso cardeal arcebispo Dom Arani, que desde o início do seu governo sempre quis ter uma nova igreja católica de frente para a Avenida das Américas, porque ela na Barra a maioria e está dentro dos condomínios, e essa graça vai ser concedida provavelmente agora, dizem, no mês de dezembro. E nesse olhar de enxergar dons, você teve esse privilégio de estar dentro de um conselho que desde o início aprovou lá o projeto, construindo a igreja, e também é o arauto da comunidade lá mensalmente, olhando a evolução da obra e nos dando esse briefing de que como a coisa caminha. Conta um pouco pra gente dessa experiência única que você teve e como é o significado disso aí na sua caminhada. Bom, essa pergunta, de fato, ela me gera, assim, de fato, uma reflexão bem intensa, porque eu não sei se sou arrogante, assim, poder falar isso, mas, assim, de fato, é uma experiência sem igual, assim, sabe? Eu falo isso muito dentro da nossa paróquia lá, né? Que a poucos Deus chamou para construir uma igreja, né? E eu não estou dizendo que foi a mim, foi a nossa comunidade, né? Sim. De construir uma igreja nova, que é uma construção que não tem início, tem meio, mas não tem fim, né? Porque uma igreja se constrói em cima das pedras vivas dentro do próprio templo, né? Então, você olha histórias de igrejas que têm 300, 500, 1000 anos, e que essa seja mais uma delas. Então, assim, contando um pouquinho da história desse projeto, né, assim, esse anseio da comunidade, da nossa Ordem dos Agostinos de Recoleta em construir essa paróquia, ela vem de muito tempo atrás. Assim, eu frequento lá a Paróquia Santo Agostinho há uns 22, 24 anos, e seguramente há uns 20 anos
esse projeto é discutido, né? Tanto que muita gente ouve as pessoas falarem, nossa, foi rápido e tal. Enfim, a gente ouve às vezes alguns comentários assim, mas é um projeto que vem sendo gestado há 20 anos, que é quando o terreno foi comprado, eram 2 terrenos, eles foram unificados, aí a partir daí se aprovou um projeto na prefeitura. E quando o Frei João assumiu lá a nossa paróquia, uma das coisas que ele me chamou para conversar, a gente falou um pouco do projeto, e era um projeto extremamente caro de ser executado. Ele previa, enfim, uma série de questões de engenharia que eram muito complexas. E eu falei assim, olha, Frei João, precisamos fazer um novo projeto. Assim, porque ou a gente vai ter um dispêndio financeiro muito maior e talvez a gente não consiga. E aí ele se dispôs a criar um novo projeto. Assim, quando você for brincar que me coloca como arauto, né? Não é por falta de humildade, mas por falsa humildade, mas por consciência da realidade. Assim, o projeto ali é do Frei João, ele está ali concebendo tudo o que acontece. Eu faço só basicamente uma interface entre ele, que enquanto representante da ordem, e a construtora para fazer ali as coisas falarem a mesma língua, né? Eu vou brincar aqui, né? A gente sabe que os padres falam uma outra língua, né? Ainda que eles falem português, seja o Frei João, por exemplo, um excelente pastor, né? Um excelente pastor, mas às vezes a gente diz, olha, eu quero só pintar a parede, mas não é só pintar a parede, né? Tem que ter a base. Tem que ter ali uma coisa, né? Então tem que ter toda uma questão de engenharia. Aí eu, como engenheiro, acabo ali servindo voluntariamente ali nas reuniões de quarta-feira da obra lá. E, assim, é realmente uma experiência muito, muito, muito grandiosa, assim, porque você para pensar, a gente fez ali uma série de trabalhos pastorais ali, buscou envolver um pouco os operários da obra, não só a comunidade, mas também os operários da obra. E teve uma frase de um determinado mestre de obra lá, de uma empreiteira que fazia obra, que eu faço umas lives lá, né, enfim, você já comentou aí, e aí às vezes pego um para poder entrevistar, né? E aí, como é que é? Aí ele falou uma coisa bem significativa nessa live, que ele fala isso, né? Olha, eu já construí muitas obras por aí, tá? Atuo na construção civil há 50 anos aqui no Rio de Janeiro. E essa é uma obra onde, depois que eu terminar ela, eu vou poder entrar nela. Eu vou poder trazer os meus filhos e ver, olha só, eu construí isso aqui, eu ajudei nessa construção. Isso é muito significativo, né? Assim, porque retorna a gente lá na passagem do Gênesis, né? Onde mostra o valor do trabalho pra gente. Né? Que o trabalho é mais do que simplesmente o meio de obter os recursos para a nossa subsistência, que, claro, são válidos, são lícitos e são importantes, mas o significado real do trabalho é servir a Deus. Né? Então, sim, uma obra devotada ao coletivo. Exatamente isso. E aí isso fala também um pouquinho da minha forma de trabalho profissional, enfim, que eu procuro ter essa coerência entre o que a gente faz dentro da igreja, no trabalho pastoral e na vida profissional, que é isso, assim, né? Enfim, é uma coisa também que eu partilho, assim, um pouquinho da minha história, né? Fazendo uma entrevista, alguma coisa, né? Eu digo sempre isso, né? Assim, olha, quem vem para jogar sozinho não cria, não fica aqui, sabe? Pode ser um excelente vendedor, um excelente administrador, um excelente financeiro, mas se não vem para construir comunidade, eu prefiro alguém que seja um pouquinho menos hábil intelectualmente ou profissionalmente, mas que seja capaz de construir comunidade, entendeu? Então isso é assim que a gente procura conduzir a nossa vida profissional. A nossa história da fé também vem dizer isso, né? Mesmo o exemplo do ermitão, construir verdadeiras comunidades ao seu redor. Que para nós, Ricardo, que exatamente isso. Temos esse conhecimento do tempo pretérito de gestação desse projeto, mas recentemente, há 24 meses aproximadamente, a gente esteve lá numa cerimônia com Dom Urania, onde se cravou aquela cruz simbólica junto à Avenida das Américas, e 2 anos depois, quebrando completamente esse chavão de que seria uma obra de igreja, essa igreja espetacular pode ser inaugurada. Então evoca Santa Rita, né? Que é a padroeira das causas impossíveis. Sim, é possível, sim. Quando a gente tem união de esforços e pessoas imbuídas em relação a essa vontade de sair da zona de conforto e ajudar ao bem comum, a coisa vai, né? É exatamente isso. A obra hoje, ela está pouco mais de 24 meses, ela está dando 27 meses, 26 ou 27 meses de construção, propriamente dito. Estamos com a previsão, eu não posso chamar de inauguração, primeiro que não é o melhor termo canônico, mas assim, a obra vai ser concluída, né? A vistoria de entrega da obra está marcada agora, se não me engano, para o dia 16, se não me engano, 17 de dezembro. Vão ser alguns dias de visita, né? Porque é um complexo muito grande. E aí estamos ali na finalização dos trâmites legais, etc., para poder
de fato, depois poder vir a fazer a dedicação da igreja à arquidiocese, né? E uma coisa também, até você comentou de Santa Rita, acho que é uma curiosidade lá do nosso projeto, né, que foi uma das coisas que surgiu, né? Eu brinco, né, que é uma piada interna aqui, né, se vocês me permitem compartilhar, né, que eu sempre tive a impressão que a obra de igreja, né, ela levava muito, né? Por que leva tanto tempo uma obra de igreja, né? Eu vou brincar, porque Deus também vai inspirando durante o processo, né? Eu brinco que, assim, o projeto mudou muito no meio do caminho, né? E todas coisas muito, muito, muito belas e muito santas. E uma delas foi a ideia da gente fazer a primeira réplica do Mosteiro de Santa Rita, lá em Cássia, aqui, lá dentro do nosso terreno, né? Então a gente está fazendo ali uma réplica do Cáustico Santa Rita, onde tem o poço, onde ela retirava a água, que aí entra a questão do milagre da videira, enfim, que vocês devem conhecer já muito bem na história de Santa Rita, e ficou uma área muito bela também, assim, essa área já está pronta. Eu vou te dar um spoiler. Nós marcamos a nossa missa de final de ano na paróquia Santo Agostinho, no dia 22 de dezembro, com a possibilidade da gente, se já tiver uma bênção ou meios, da gente realizar essa missa simbolicamente lá na Nova Matriz. Ricardo, prosa boa, ela passa rápido. Eu te convidaria que você pudesse rapidamente fazer uma explanação para o nosso público ouvinte de como você, de dentro para fora, vê esse movimento da DCE Rio e formular um convite no seu networking aos seus amigos da Barra da Tijuca, os engenheiros da sua turma, que possam dar uma olhadinha na nossa rede social, @DCE Rio no Instagram e no Facebook ADCRJ. Lá tem conteúdo diário, e se tiver interesse, fazer como o Ricardo, cair dentro e ser um associado da DCE Rio. Legal, Emaílio. Primeiro, eu até agradeço você que me fez esse convite há algum tempo atrás, já não me recordo exatamente a data, mas eu vejo com muito bons olhos assim, o valor do trabalho da DCE, justamente porque hoje até está muito na moda essa questão de associação, de grupos de networking e etc, né? Vocês devem ter acompanhado isso por aí, também tem vários grupos focados ali nesse desenvolvimento. E por que não fazer isso também dentro do meio católico, né? Porque é onde você passa com pessoas que comungam dos mesmos valores. E é exatamente esse é o valor que eu vejo mais sensível na DCE, que é a capacidade de aglutinar empresários, executivos, com valores similares, com o objetivo de mudança da sociedade, né? De agregar não só valor com o capital, com o lucro, propriamente das empresas, mas, sobretudo, desenvolver pessoas e agregar bons profissionais e desenvolver esses profissionais e, através disso, apresentar o caminho de santidade, né? Isso aí. Apresentar a Igreja Católica. Então, deixo aí o convite a todo mundo, parabenizo a você, a todos os envolvidos nesse trabalho da DCE, e eu convido a todos aí, enfim, que estejam dispostos a se juntar. Vale a pena, sem dúvida. É mais uma iniciativa que vem para colaborar na mudança e na construção da cidade de Deus. Muito obrigado por estar aqui conosco. Conexão com Valores, sempre aos sábados às 17 horas. Até a próxima. Você acabou de ouvir Conexão com Valores.